Olá, galerinha! Aqui é a tia Érica. Vamos lá iniciar mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é de História e nós iremos corrigir a atividade que eu deixei na aula passada, das páginas 17 e 18. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham respondido e agora vamos para a correção. Leia estes quadrinhos. Você vai observar, você tem 4 imagens aí. Com base em sua leitura, responda as questões. Qual período da história brasileira foi representado nas imagens? Leram cada uma das imagens. Esse aí é o período anterior à chegada dos europeus. Ou é um período posterior à chegada dos europeus? Qual que vocês acreditam que seja? Isso foi antes dos europeus chegarem aqui nas terras brasileiras ou depois que eles chegaram? Quem marcou depois acertou. Período posterior à chegada dos europeus. Explique sua resposta à questão anterior. Por que você escolheu que era um período posterior à chegada dos europeus? Porque você visualiza aí os indígenas utilizando machados e anteriormente eles não utilizavam. Observar que a imagem de uma embarcação também tem um segundo plano ali. No plano de fundo tem uma imagem de uma embarcação. E também foi representado o indígena transportando madeira e outro guiando o indivíduo não indígena. No caso, seria um português. Explorá-la, 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 explorá-la. Vamos para a letra B. Numere as imagens de acordo com as descrições a seguir, mas fique atento. Uma atividade descrita não faz parte das ilustrações. Você tem 5 atividades aí e 4 quadrinhos somente, então uma delas não faz parte. Número 1. O conhecimento dos povos indígenas auxiliou os portugueses a sobreviver à nova terra e a explorá-la. Qual é o quadrinho que corresponde a essa descrição? O indígena auxiliando o português. Você observa isso na segunda imagem. Então, você vai colocar o número 1 no quadrinho da segunda imagem. Número 2. Os indígenas utilizavam arco e flecha para caçar. Qual dos quadrinhos? O quadrinho número 1. A primeira imagem, você vai colocar no quadrinho o número 2. Entenderam? Então, a primeira imagem mostra o indígena com arco e flecha. Então, você vai colocar o número 2 no quadrinho. Número 3. A relação de amizade entre portugueses e indígenas tupinambá foi pacífica do início ao fim. Tem alguma imagem que está falando sobre amizade, que representa a amizade entre o português e o indígena? Dizendo que teve amizade, que foi pacífica. Não, né? Então, o número 3 você não vai colocar em local nenhum. Número 4. Os indígenas cortavam a madeira do pau-brasil para os europeus. Isso aí está mostrando na terceira imagem. Aí você vai colocar no quadrinho o número 4. 5. Os indígenas transportavam as mercadorias até as embarcações dos portugueses. Aí é o último quadrinho que foi o que sobrou, tá? A última ilustração, você vai colocar o número 5. Então, a resposta vai ficar 2, 1, 4 e 5. Espero que vocês tenham acertado. Virando para a página 18, na seção Lápis na Mão. Número 1. Desembaralhe as sílabas e decifre a palavra. Desembaralhando aí, você vai formar a palavra embarcações. Acertaram? Letra A. Quais povos utilizavam esse meio de transporte? Quem utilizava embarcações? Os povos indígenas, os europeus ou os dois? Tanto os povos indígenas quanto os europeus, né? Os povos indígenas utilizavam canoas, os europeus utilizavam as naus, as caravelas. Então, isso tudo é embarcação, tá? B. Qual era a finalidade desses meios de transporte? Elas eram utilizadas para transportar pessoas e mercadorias de um local para o outro. Letra C.
Retorne às páginas 6 e 12 e observe os meios de transporte utilizados pelos indígenas e europeus. Na construção de qual deles era utilizada a maior quantidade de madeira? Em qual meio de transporte era utilizado a maior quantidade de madeira? No transporte dos europeus, certo? Nas embarcações dos europeus. Essa é a resposta. Segunda questão. Cite 2 motivos que fizeram os portugueses migrarem para as terras brasileiras. Por qual motivo os portugueses vieram para cá? Com certeza você colocou que foi o lucro que eles estavam tendo com o pau-brasil, com a retirada do pau-brasil, gerou muito lucro, então eles vieram para cá, atrás desse pau-brasil, migraram para as terras brasileiras. Tá? E as outras riquezas também. O solo é muito fértil, eles encontraram o solo fértil para a plantação de diversos produtos, então eles se interessaram muito e migraram para cá. Vamos para a terceira questão. Cite 2 motivos que levavam alguns indígenas a migrar do litoral para regiões mais distantes, porque os indígenas estavam saindo do litoral e indo para lugares mais distantes. Tudo isso era devido aos conflitos que eles estavam tendo com os europeus, certo? E também com outras etnias indígenas, e o motivo principal era a escravização. Então, eles estavam sendo escravizados pelos europeus, por isso eles estavam migrando do litoral para lugares mais distantes. Quarta e última questão. Leia as afirmativas e assinale as corretas. Vamos marcar 3 alternativas corretas aí, tá bom? Os indígenas abriram estradas e utilizavam canoas e barcos para se deslocarem pelo atual território brasileiro. Correto. Os indígenas utilizavam canoa para o seu deslocamento. Segundo quadrinho. Os povos africanos migraram para o Brasil em busca de riquezas. Não está correto. Eles não migraram para cá. Eles foram trazidos para cá pelos portugueses para serem escravizados. Então, não marca essa. Terceiro quadrinho. As viagens dos europeus para outros continentes ampliavam a diversidade de produtos a serem comercializados na Europa. Isso está correto? Essas viagens que eles faziam pelos continentes, cada vez mais ampliava a diversidade dos produtos que eles tinham para oferecer na Europa. Então, está correto. Quarto quadrinho. Desde a chegada dos portugueses, não aconteceram mudanças nas diversas culturas indígenas. Desde que os portugueses chegaram aqui, aconteceram muitas mudanças, certo? Então, essa aí está errada. No Brasil, há pessoas de diferentes origens, culturas e costumes. Correto também. No Brasil tem gente de todo tipo de origem, com todo tipo de cultura e costumes. Então, você marcou a primeiro quadrinho, o terceiro quadrinho e o quinto quadrinho, ok? Nossa aula termina por aqui. Hoje foi bem rapidinho, porque fizemos apenas a correção das 2 páginas que estavam faltando para terminar a nossa unidade, tá? Então, vamos ficar aqui na unidade 3 e nas próximas aulas nós vamos fazer a unidade 4, tá bom? Espero que vocês estejam bem, assistam novamente as atividades, façam as atividades do positivo ON, que tem atividade liberada lá, tá bom? Para vocês responderem. Obrigado por participarem dessa aula. Um beijão da tia Érica.